que eu conhecia e pessoas novas no grupo, né? Que eu não conheci pessoalmente. Eu tive em Brasília na mesa diretiva da divisão, e aí eu passei lá na igreja e vi a classe, né, no sábado, vazia, ali para o espaço, assim. Fiquei imaginando as pessoas ali, quando a gente interagia lá, uma saudade. Mas, enfim, tanta coisa mudou, né? Eu mudei de estado, de casa, a vida mudou bastante, mas ninguém podia imaginar que a vida de todo mundo ia mudar de uma forma tão dramática ou tão acentuada nesse ano de 2020. Eu acho que ninguém fez essa previsão, ninguém jamais imaginou que as nossas vidas seriam tão mudadas nesse ano, né? E para mim foi uma mudança assim, para minha família, foi uma mudança extremamente radical, a maior mudança de nossas vidas, porque quando você está na sua cidade, na sua rotina, você muda a rotina. Mas quando, no nosso caso, mudamos de cidade, mudamos de casa, de igreja, e tudo, e para tudo, é uma sensação muito, muito diferente, né? E especialmente para mim, que fui para o centro de São Paulo, que é assim, e peguei aí 2 meses aquele formigueiro que é São Paulo, aquela cidade diferente de Brasília, onde as coisas são mais organizadas, mais planas. Você não vê uma rua que você não consegue nem se mexer de tanta gente que tem. E depois você vê aquele cenário de deserto, de ninguém na rua. É uma coisa assim muito chocante mesmo. Então, assim, para mim esse ano está sendo um ano de um aprendizado tremendo na minha vida. Esse ano, dificilmente nós vamos esquecer esse ano. E eu que pedi para voltar para o hospital, para retomar minha carreira também de cirurgião. Gosto muito de fazer o que faço, falando sobre estilo de vida, vivendo, compartilhando, estimulando as pessoas. E cada vez eu gosto mais de fazer isso. Mas eu queria também retomar minha habilidade, minha carreira como cirurgião, e vim aqui para São Paulo. Estou feliz e estou me adaptando, né, a esse novo estilo de vida. Hoje, só para, desculpa tomar esse tempo aqui de vocês, mas hoje eu tive que dormir um pouco à tarde para conseguir falar com vocês, porque minha primeira pregação foi 4h59 da manhã, na madrugada, né? E eu tive que me preparar e fazer os testes às 4h30. Então, assim, eu às 4 horas antes das 4 já estava de pé e fazendo as coisas. O meu segundo era 7h30. Então, eu tinha esse tempo para correr. Terminou 6h20, 7h30 tinha outra live, e aí eu fui fazer, só corri hoje 5 quilômetros, e aí voltei, tomei banho, tomei café, a terceira, a quarta, e essa é a quinta live de hoje. Mas eu estou muito feliz. E aí eu não tinha força para falar para vocês hoje, aí à tarde tinha um tempinho aí, eu consegui um ciclo de sono, que é 1h30, né? O meu ciclo, o ciclo da maioria das pessoas é 1h30, a gente faz, o ideal é fazer 6 ciclos à noite, eu não consegui fazer os 4 direito, então eu tive que complementar um pouco para ter força para estar com vocês aqui hoje. Mas eu estou muito feliz de rever vocês, de falar com vocês e de compartilhar um pouco com vocês a mensagem de saúde. Eu lamento um pouco, uma coisa que eu sinto estou sentindo muita falta, é daquele círculo ali na classe, onde a gente olha para o rosto de todo mundo, assim, na hora, e vocês vão compartilhando como foi a semana e contando as histórias. E o que eu acho mais chato é que essa interação não é tão fácil assim, tão espontânea, mas fiquem à vontade, levanta a mão assim, ó,
É que eu não consigo ver todo mundo na minha tela aqui. Ou dá um sinal aí, pede a palavra mesmo, apaga o microfone, fala que a gente dá a palavra e interage juntos aqui, tá? Eu separei para falar com vocês sobre Daniel, capítulo 1. É um capítulo da Bíblia assim, muito forte de saúde, mas eu queria refletir um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho pensado muito e visto muito. A gente fala da saúde física e essa pandemia, ela começa com um vírus afetando o físico das pessoas, um vírus altamente transmissível, e transmissível não é nem tão assim, porque a gente tem doenças muito mais contagiosas, né? A taxa de transmissão do coronavírus vai de 2 a 3, uma pessoa infecta 2 a 3, e a gente tem uma das doenças mais infecciosas, que é a catapora, a varicela, que infecta 9. Então, só para vocês terem uma ideia, o coronavírus perto de uma varicela ou de um sarampo, que infecta 7, de 6 a 7, é muito fraquinho em termos de transmissão comparado com outras doenças que nós já tivemos, né? Então, é uma doença transmissível? Sim. Altamente transmissível? Sim. Mas longe de ser uma doença das piores que nós já enfrentamos, que a humanidade já enfrentou, né? E ela foi capaz de parar o mundo, não foi parar uma cidade, ela parou o mundo, ela congelou todas as coisas, e a gente vê a importância de cuidar da saúde. Eu que voltei para consultório para atender as pessoas, a gente agora passa a ver que não é tão simples assim ser um diabético e dizer que toma os seus remédios e está tudo bem. Não é muito melhor não ser esse diabético. É claro que para algumas pessoas isso não é mais uma opção, mas para quem ainda não é e pode mudar seu estilo de vida, isso é uma opção. E mesmo para quem e consegue mudar o seu estilo de vida, às vezes pode deixar de ser diabético, pode deixar de ser hipertenso, ou pelo menos controlar melhor suas doenças, ou pelo menos reduzir a medicação que ele toma para controle dessas doenças. Então, assim, sempre mudar o estilo de vida é ganhar saúde, é diminuir doença, é ganhar saúde, é ganhar qualidade de vida, é ganhar força, energia para enfrentar as ameaças à nossa saúde, as ameaças que vêm de fora. Então, assim, eu gosto de sempre frisar isso. Hoje eu estou trabalhando nos dois extremos, né? Falando de saúde, de prevenção, e como cirurgião oncológico, tratando de pessoas altamente doentes. Ontem eu terminei minha última cirurgia às 7 e pouco, eu saí do hospital umas 9 e pouco, mas tratando 2 pessoas que já estão com um câncer metastático, onde a ciência tem muito pouco a oferecer, né? Tem muito em tratamento, em analgésico e tudo, mas quando se pensa em cura, só realmente um milagre. Então, o momento de evitar chegar lá, ou o momento de olhar para a saúde, não é no momento que você já está cheio de enfermidades e que você já precisa de um milagre sobrenatural de Deus. O momento é agora, quando você tem saúde, pode preservar, pode ver. E uma coisa assim que eu vi nessa pandemia, e vi muito quando fui aí em Brasília, até com os meus colegas de divisão, muita gente aproveitou muito bem essa pandemia, fez bem para muita gente. Eu vi muita gente que perdeu peso, eu vi muita gente que iniciou hábitos de fazer atividade física, de mudar sua alimentação. E eu vi também, infelizmente, muita gente que se deprimiu, que como falam por aí, meteu o pé na jaca, que ficou triste, deprimido, e aí se desequilibrou completamente. Quase ninguém permanece do jeito que estava antes da pandemia. Ou as pessoas melhoraram, aprimoraram sua saúde, ou elas pioraram. Mas uma coisa que eu aprendi e queria, na Bíblia, a refletir com vocês sobre esse tema aqui.
Eu, antes de ler a Bíblia, eu gosto de fazer uma oração e queria orar com vocês e pedir para abrir a Bíblia aí em Daniel capítulo 1, que é o que a gente vai comentar rapidamente aqui. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, a tua palavra está aberta e nós sabemos que na tua palavra existe poder, não só de conhecimento, mas de transformação de atitudes, de hábitos. E assim como o Senhor usou a sua palavra para criar o mundo, agora use sua palavra para transformar os nossos hábitos, a nossa mente, para renovar o nosso espírito, para que a gente possa ser aperfeiçoado pela sua graça. Te peço essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amigos, capítulo 1, ele começa dando um relato de uma tragédia, né? No ano terceiro de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e a sitiou, e o Senhor lhe entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, e os utensílios da casa de Deus. Este levou-os para a terra de Siná, né, para a Babilônia, para a casa do seu Deus, com D minúsculo, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aqui a gente vê duas coisas, né? Primeiro, uma guerra entre Deus com D maiúsculo, Jeová, e um Deus minúsculo aqui. A gente vê entre Israel, o povo de Deus, e entre Babilônia, que sempre simbolizou aqueles que se opõem a Deus. E aqui, claro que se a gente não conhecesse a história, todos nós acreditaríamos que Israel venceria a Babilônia, que o Deus maiúsculo, que Jeová, venceria o Deus de Babilônia. Mas aconteceu o contrário aqui nessa história. A gente já conhece a história, mas para Daniel, que viveu esses dias, isso foi um momento de extrema angústia. Sabe, os filhos de Deus sempre passaram por momentos de angústia forte. Deus permite que os seus filhos saiam da sua zona de conforto. Essa pandemia, ela tirou a gente da zona de conforto. Todo mundo deu uma saída da zona de conforto. No seu trabalho, entrando com o Zoom, se você é professor, se você é médico, se você é advogado, ela mexeu com sua zona de conforto. Ela tirou você daí. E isso leva a algum sofrimento emocional, físico, uma adaptação. E aqui, nesse momento, eu fico imaginando um garoto de 17 anos, ou 4 garotos de 17 anos, sendo levados para uma nova cultura, longe do templo, da religião, de tudo. E o trauma psicológico que isso foi na mente deles. Mas uma coisa que a gente, como médico, observa, mas a maioria dos pastores não citam isso, além do trauma psicológico, a gente fala aí da infecção viral e tal, mas eles tiveram um trauma físico dos mais absurdos que pode ser descritos, né? Porque aqui a palavra eunuco é citada 7 vezes. Ele estava no grupo dos eunucos, ele se reportava ao chefe dos eunucos, portanto, está implícito que Daniel e seus companheiros eram eunucos. E o que significa isso? Eram pessoas que eram dominadas e elas eram castradas, né? Os antigos faziam isso muito com seus escravos, e em Babilônia e na Síria também se fazia isso, de castrar os homens, né? De retirar ou parte dos seus órgãos genitais ou totalmente os seus órgãos genitais. Isso leva, eu não sou endocrinologista, mas uma série de alterações metabólicas, especialmente em jovens que ainda estão na adolescência, ainda não se firmaram na idade adulta, que necessitam dos hormônios masculinos, que são importantes para ganhar massa muscular, massa óssea, para o seu desenvolvimento normal. Sem falar no transtorno psicológico que causa um traumatismo desse. Outra coisa, eles eram da família real e eles, para perpetuar a sua linha real, eles eram da família real de Israel, descendentes de Davi,
E para que isso continuasse, eles teriam que ter filhos e os seus sonhos foram derrubados. Não é só a sua sexualidade alterada, não é só a sua religião alterada, não é só a sua cidade alterada, é o seu corpo alterado, seu metabolismo alterado, seus sonhos, sua perspectiva de vida alterada. Eu vejo muitas pessoas se entregando com os traumatismos, com as perdas emocionais que a pandemia colocou, e às vezes abandonando bons hábitos que construíram ao longo dos anos, abandonando coisas boas que edificaram na sua vida ao longo dos anos, e se justifica por causa da pandemia. Mas se tinha alguém que podia abandonar todos os seus hábitos, todas as suas histórias, e que tinha todos os motivos para isso, era Daniel e seus companheiros. Mas aqui está escrito assim o verso que eu acho fantástico. Esse é um dos versos mais lindos da Bíblia para mim, porque é o verso 8, onde diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. E essa palavra, assim, não contaminar-se, é espetacular para mim, porque, assim, gente, é possível não se contaminar. É possível não se contaminar. É normal a gente ser afetado, ficar com medo e ficar, assim, ter momentos de tristeza, de depressão. Eu tenho certeza que ele viveu esses momentos. Você viveu na pandemia, eu vivi também, e isso é normal. Agora, na hora de seguir adiante, a gente tem que se firmar no que a gente construiu. Eu sei que Daniel aí, seus companheiros, se firmaram nos ensinos dos pais, no que eles aprenderam em Jerusalém, na escola dos profetas, e eles decidiram não se contaminar, não ser igual às outras pessoas, não cair naquela do vinho, não cair na glutonaria, ter uma alimentação saudável, ter a comunhão com Deus. É isso e eu chamo essas coisas de EPIs. Vocês ouviram muito na televisão falar de equipamento de proteção individual. E, amigos, eu sou testemunha verdadeira de que esse negócio funciona. Esse negócio de EPI funciona, porque ele protege. É possível não se contaminar. E Daniel, ele abriu mão de tudo, até o nome dele foi embora. O seu físico, o seu futuro, você vê, ele não teve filhos, foi embora. Muitas coisas ele não teve como manter, mas 3 coisas fica claro que ele manteve, quem conhece o livro sabe disso. Primeiro, aqui no primeiro capítulo, o seu estilo de vida, porque isso implicava na adoração a Deus, a sua lealdade a Deus. Isso ele não abriu mão. Ele foi fiel a Deus, ele foi leal a Deus, e uma das formas, porque a gente cuida do corpo, tem várias razões. Tem gente que cuida para ficar bonito, tá certo, não é pecado ser bonito, não é pecado ter um corpo bonito, muito pelo contrário, isso está certo. Né? Tem gente que quer ter uma mente clara, é perfeito também, não tem problema não, para ficar mais inteligente, mais sábio. Ele tirou boas notas aqui porque cuidava bem disso também, melhora o desempenho intelectual, está certo, mas a razão principal dele é porque isso é adoração, é fidelidade a Deus, é o templo onde o Espírito Santo vive. Então, esse era o foco principal dele. Claro que ele queria, e como todos nós, queremos ficar bonitos, queremos ter melhor desempenho intelectual, mas a principal razão, fidelidade a Deus, ser fiel a Deus. E o outro ponto do EPI dele, você vai ver isso principalmente no capítulo 6, oração. Ele não abriu mão de oração. Ele não negociava tempo a sós com Deus. EPI, equipamento de proteção individual. Eu preciso disso, não posso parar de orar. Gente, como que eu vou ficar sem orar? Porque a coisa piorou, porque teve pandemia, agora não vou fazer culto, agora não vou orar. Gente, agora que eu tenho que orar mais. Agora que eu tenho que intensificar minha oração. Não tem como entregar assim
os momentos de comunhão com Deus, porque você está passando por problemas, isso não justifica. Você tem que orar mais. Tira tempo de outra coisa. Mas não dá. Não dá para negociar seu estilo de vida, a sua fidelidade a Deus, e não dá para negociar o seu tempo de comunhão com Deus. Então, essas três coisas, lealdade a Deus nas provas, né? E a gente vê principalmente ali na fornalha com os 3 amigos dele, na própria cova dos leões, lealdade a Deus, oração e o seu estilo de vida, ele manteve essas 3 coisas e ele se agarrou nelas. Foram essas coisas que o sustentaram em Babilônia, né? Eu, quando começou essa questão aí do Covid, e eu estava voltando para o hospital, sabe? A gente era reunião, um comitê de crise um atrás do outro, né? Para resolver isso, e a coisa financeira, o que faz para separar o Covid do não Covid, cria fluxo, e para cirurgia, e põe isso, põe aquilo, e some equipamento, e some máscara do mercado, e some tudo, e tudo fica caro, e um desespero. Mas o meu maior desespero, assim, na realidade, a minha maior preocupação, que realmente mexeu comigo, eu trabalhei antes de trabalhar em Brasília, eu trabalhei no Silvestre, no Rio de Janeiro, e lá estavam 6 colegas meus de terapia intensiva, inclusive o meu antigo chefe do CTI, internados, alguns graves na UTI. Então, ver os meus colegas médicos internando e alguns morrendo me deixou bastante preocupado. Assim, eu sei que eu tenho boa saúde, que eu não tenho comorbidades e tudo, mas ninguém entra tranquilo no que a gente chama de covidário, onde está todo mundo infectado, nos primeiros dias, sem aumentar a frequência cardíaca. Ninguém entrava nisso. E eu passei aí para a Adriana e eu fui assim, eu fazia traqueostomia nos de Covid. E se uma coisa assim que tem assim potencial muito grande de infectar é na hora que você abre a traqueia de alguém que está com Covid, porque sempre sai aquela secreção ali e contamina o ambiente. E, aliás, eu estava no covidário, que é onde só tem Covid internado, só tem paciente ali mandando vírus para o ar. Alguns estão entubados, e aí o circuito fechado com filtro, mas outros estão em ar ali, ambiente, é um ambiente terrível. E eu entrei a primeira vez aí, se a Adriana puder compartilhar a foto que eu mandei para ela. Então, eu fui com meus EPIs. Eu não era louco de ir lá assim, sem máscara, sem nada. E, é claro, os asiáticos, os chineses, usavam EPIs muito mais completos do que o que eu fui a primeira vez. Mas vocês vão ver que eu, quando entrei lá no Covidário para fazer a minha primeira traqueostomia, que é essa foto que ela vai compartilhar, eu estava tenso. Eu pedi oração antes de entrar, eu mandei a foto para o pastor Helder, essa foto aí, dizendo, não, uma foto antes de entrar, dizendo, ora por mim, eu vou fazer traqueostomia no Covid. E depois de operar aquele paciente, eu fiquei assim uma semana esperando a febre, esperando a dor no corpo chegar, esperando a coisa deteriorar, porque assim, tinha aberto a traqueia, saiu aquele monte de coisa. Eu disse, agora eu vou me infectar. E fiquei com medo da minha família, aquele drama todo de todo profissional de saúde que trabalhou nessa crise. E passou 7 dias, passou 2 semanas, nada aconteceu. Noutra semana, aparece mais uma traqueostomia, aí na outra 2, aí na outra 3, e eu fui fazendo, usando o meu equipamento de proteção, e fui percebendo que esses equipamentos de proteção, essa daqui já pode deixar, essa daqui é a última, não, uma das últimas que eu fiz.
A primeira eu estou com um rosto mais preocupado, assim, mais isso. Olha só no meu olhar aí, não dá para ver o semblante por causa da máscara, mas essa aí eu estou assim, fiz a primeira traqueostomia, estou com um olhar assim meio triste, meio preocupado, dizendo o que vai ser de mim. Aí, depois de 2 meses fazendo isso e repetindo e vendo que os equipamentos funcionam, aí eu tirei essa foto com o meu amigo, também adventista, o Dr. Januário, e a gente já está no outro clima. Não que eu me ache assim, que não vou pegar, etc. Mas a gente já passou a confiar que a máscara, o Total Face, que aí eu estou com dupla máscara, eu estou com a N95 por baixo e com a outra por cima, com o Total Face, com o óculos, com o capote, eu já estou entendendo que esses equipamentos realmente funcionam, realmente são barreiras eficientes para impedir a gente de se infectar. E depois de tantas cirurgias e eu não ter me infectado, eu passo a acreditar que as barreiras de afastamento, de distanciamento, elas realmente têm a sua elas conseguem realmente nos proteger. Essa é uma proteção eficiente. Mas eu queria conversar com vocês sobre outra proteção que eu também usei e eu digo que ela me ajudou bastante também, porque nessa pandemia eu não deixei de praticar os 8 remédios de jeito nenhum. Eu falo assim, eu não sou louco de parar numa hora dessa fazendo isso, participando disso. Eu continuei correndo todos os dias, como vocês já sabem que eu fazia em Brasília. E eu acho interessante que foi de dia, de noite, a hora que desse, eu fazia minha corrida, eu cuidava com a alimentação, com sono, com a luz solar. Você vai ver que eu até exagerei um pouco no sol, eu me queimei mais, porque eu parei com esse negócio de protetor e disse, o câncer de pele vem daqui a 10 anos, mas o Covid vem agora. Então, deixa a luz do céu bater aqui. Então, eu não podia todos os dias me expor ao sol, e aí, com certeza, isso é um domingo ou um feriado. Nesses dias eu me expunha mais, eu pegava mais sol, passei a me hidratar muito mais, porque Deus nos protege, mas nós temos a nossa parte a fazer. Deus abençoou tremendamente Daniel, mas Deus não foi Deus que pôs água no copo dele em vez de vinho. Foi ele que decidiu isso e negociou isso. Então, o responsável pelo que entra na nossa boca, o responsável por colocar o tênis, o responsável por separar a hora para dormir e se comprometer com ela e ir para a cama, por se expor ao sol, é você, sou eu. E a bênção está prometida àqueles que obedecem. Então, assim, hoje eu digo o seguinte, e eu não sei, amigos, companheiros, eu não sei como passar por um problema tão grave como esse que nós estamos passando sem usar os remédios de Deus. Aí você está vendo um nascer do sol, um dia bonito. Eu acordei cedo aí, isso devia ser umas 5h40, 5h60 da manhã, para ter o meu momento. Eu não sei como manter um espírito alegre, otimista, sem você ficando o dia todo dentro de casa, ligando numa tela, sem fazer um exercício, sem sair, sem sorrir, sem brincar, sem ver a luz, sem respirar um ar puro. Eu uso esses remédios porque eles são os remédios de Deus, são proteção que Deus nos envia para que a gente possa suportar as provas, suportar as dificuldades. Eu digo para você, quem separa o tempo para viver os 8 remédios
somos nós. E eu gostaria, assim, de terminar minha fala, porque eu quero ouvir perguntas e ouvir um pouco de vocês também, e não quero ficar o tempo todo falando aqui, mas João 10:10. João 10:10 é outro texto que eu quero concluir com esse texto, e não sei, deixa eu achar aqui na minha Bíblia para ler com vocês, você pode ler na sua aí, mas ele fala assim, olha só, o ladrão, e eu vou ler ele todo, a maioria lê só o último, mas o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, sabe? É fantástico isso, porque Deus, quando entra na vida da gente, ele abençoa a gente. Tem gente que olha assim, mas é muito ruim esse negócio de correr, de acordar cedo, fazer exercício. Eu mereço esse pote de sorvete, eu mereço esse sundae. Sabe, as coisas que Deus põe na nossa vida são para nos desenvolver. São para o nosso bem completo, para a nossa saúde, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para a nossa proteção, para o nosso bem. As coisas que o inimigo põe na nossa vida são para nos escravizar, são para nos destruir, para nos tornar mais frágeis, física, emocional e espiritualmente. Sabe, não é? Eu digo assim, quando eu falo com pessoas que não conseguem fazer isso ainda, porque eu creio que todos vão fazer, eu falo, eu mereço fazer meu exercício físico. Eu mereço ter um tempo que eu não estou lá dentro do hospital só vendo gente doente. Eu mereço um tempo na natureza, respirando ar puro, correndo, transpirando. Eu mereço um pouco de endorfina. Eu mereço comer uma boa salada. Eu mereço comer uma fruta. Eu mereço isso, porque é isso que vai me dar força. É isso que são os equipamentos de proteção. Eu tenho que lutar por eles. Assim como os profissionais às vezes paravam dizendo, sem máscara não dá para trabalhar, sem total face não dá, sem álcool gel, sem sabão eu não posso trabalhar. Eu posso dizer, eu não posso viver sem eles. Como que eu vou viver nesse mundo aí, sem ter um tempo para respirar um ar puro, para tomar um sol? Eu trabalho, não tem problema. Trabalho duro, gente. Meu dia começou hoje às 4 horas da manhã e ainda estou pregando. Mas eu mereço um tempo para correr, eu mereço um tempo para comer minha frutinha, meu almoço integral, eu mereço. Sem isso, eu não consigo progredir, eu não consigo viver. Então, assim, Deus veio, não foi para nos dar uma lei pesada de saúde que a gente faz assim, achando ruim. Não. Deus veio para nos dar a bênção de ter uma vida feliz. Essas coisas nos desenvolvem, nos deixam felizes, nos fazem ter uma capacidade mental de enfrentar os problemas, as doenças, com otimismo, com fé, com esperança, sabe? E eu desafio você a experimentar esses remédios na sua vida e desfrutar. A verdade é isso. Desfrute dos remédios. Desfrute de uma vida abençoada, seguindo os princípios e a vontade de Deus. Vale a pena, porque esses remédios nos ajudam a superar os problemas e as doenças, e as frustrações, e as angústias que a vida vão colocando na frente da gente. Que Deus abençoe você e dê força para viver uma vida saudável dentro dos princípios dele, usando os EPIs de Deus na sua vida. Amém. Amém. Que maravilha. Muito bom. Na verdade, Daiane, eu queria que Daiane visse. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, pode colocar a mãozinha, ou pode destravar aí e falar e fazer a pergunta, tá? Eu não sei se a Daiane também tem alguma coisa aí. Mas, doutor Rogério, eu acho interessante... Tem, Daiane? Nenhuma no chat. Não. Eu acho que o povo entendeu completamente a palestra. Que coisa boa! Mas eu acho que você poderia falar um pouquinho, sabe o quê? Daquela sua meta. Lembra da meta que você falou no começo do ano e tal? Como é que tu faz? Como é que tu começaste? Como ensinar para todos nós essa meta? Como tu chegaste a isso? Como tu alcança o teu objetivo diário? Conta um pouquinho para a gente, que eu acho que é interessante.
Ok. Bom, eu tenho uma meta. Hoje, ó, a última vez que eu não, hoje foi um dia que eu não cumpri a meta, mas amanhã à noite eu vou cumprir. Eu tenho uma meta de quando eu cheguei em Brasília, né, e nas primeiras conversas com o pastor Eton, e ele falou, eu estava fazendo o movimento inverso, eu saí e fui falar sobre saúde exclusivamente. E ele falou, Rogério, você não vai conseguir, porque todo mundo aqui com as viagens, com tantos voos e sem rotina, porque a gente realmente, isso é verdade, a gente não tem rotina aí. Pega uma viagem para o Chile, depois vai para o Peru, aí chega, muito, é um fuso horário aqui, outro ali. Ele disse, você não vai conseguir esse negócio de correr, você não vai conseguir. A maioria das pessoas que trabalham aqui na divisão engordam. Você vai ver que não dá. E aí eu disse, não, como que eu vou falar para os outros fazerem aquilo que eu mesmo não faço? Isso não funciona, então eu não vou poder falar. Eu vou ter que voltar, porque eu não consegui. E aí eu coloquei a meta de cada dia correr 7 quilômetros. Eu tenho uma meta alimentar também, eu não faço nenhuma refeição, a não ser que eu estou numa região que não tem jeito. Se não tiver jeito mesmo, mas ela tem que ter fruta em toda refeição, ou verdura, ou salada no almoço, né, se a refeição é salgada. Então, tem as metas alimentares, sempre integrais, não, quase nunca fritura. Se só tiver fritura, não tiver nada, eu vejo o que é menos ruim. Mas eu tenho que ter uma fruta, tenho que ter uma verdura, tenho que ter isso na minha alimentação e exercício todo dia, 7 quilômetros, todo dia menos sábado. E a minha meta são 2.400 quilômetros por ano, 7 quilômetros cada dia, 42 quilômetros por semana, é o que eu faço. Então, hoje eu fiz só 5, porque comecei assim cedo, foram 5 lives, mas aí amanhã eu faço os 2 que faltam, que sábado é meu dia de descanso, mas amanhã, depois do pôr do sol, eu pago os outros 2 que eu fiquei devendo para fechar essa semana. Então, eu faço isso religiosamente, como faço meu culto todo dia, como faço minha lição todo dia, como reavivados pela palavra todo dia. Então, tem coisas que é todo dia, todo dia. Então, a alimentação, exercício físico, o descanso é minha maior fragilidade, mas eu procuro também, assim, descanso não tem muito como repor, mas tem os ciclos que o meu é de 1h30 e eu não consegui fazer todos. Então, hoje eu descansei 1h30 mais tarde, porque estava numa vigília, não ia deixar de pregar numa vigília, porque e aí eu vou buscando o equilíbrio em todas as coisas da minha vida, né? Os copos de água, como eu corro, eu começo assim, antes de ir para o trabalho, eu já tomei 10 copos de água, né? 3 antes de correr, 7 depois de correr. E depois eu vou fazendo mais o que tem ao longo do dia. Então, tem metas em todas as coisas. Eu tenho uma rotina que eu apliquei e que eu não faço isso por obrigação. Meu corpo funciona melhor assim. Eu me sinto feliz assim, faz parte da minha estrutura. Eu sou agradecido a Deus, na realidade, porque ao longo dos anos ele tem me ajudado a construir isso, porque os bons hábitos não é uma coisa de você ouvir uma palestra, né? Ouvir hoje e dizer, não, eu vou fazer tudo isso agora. Você não consegue, é uma construção diária. Uma semana você põe uma coisinha a mais, outra semana você vai aperfeiçoando outra coisa ali. Eu ainda tenho muita coisa para melhorar, mas graças a Deus, assim, com o passar dos anos, a gente vai enfrentando dificuldades, desafios e vencendo e colocando e construindo os bons hábitos. E eu estimulo fortemente vocês a colocarem metas. Metas nos remédios, metas na sua alimentação, na sua atividade física, no seu descanso, para ir aperfeiçoando. E, apesar da gente ir envelhecendo, as rugas aumentando, o cabelo diminuindo, mas essas coisas podem nos ajudar a envelhecer com mais... Podem não, nos ajudam muito a envelhecer com saúde, com força, com clareza mental, com ânimo no coração, com alegria, com otimismo.
Então, eu estimulo fortemente vocês a irem construindo esses hábitos na vida. Nós temos uma Ótimo. pergunta aqui no chat. A Lindivânia está perguntando para a gente, né? Qual a dica para se hidratar corretamente, mesmo com muita correria no trabalho? Eu vejo, esse é um outro desafio que eu tenho também, né? Eu acho importante a gente começar bem. A gente pode nem sempre terminar bem, mas começar bem é possível sempre. Então, quando a gente dorme, a gente se desidrata. A gente se desidrata. E não é muito bom, até para o sono, você se reidratar muito à noite, que você vai interromper seu sono para ir no banheiro. Então, de manhã é um horário de você pegar pesado nisso. Então, acorda até antes de fazer o culto. O ideal é você já se hidrata, bebe um copo d'água, bebe 2, não sei, cada um tem a sua. Mas você bebe, porque depois do culto e tal, você vai tomar o café, então você já tem um espaço, e quando você tem água, não pensa assim, só 2 horas antes. Não, não. Água pura e mais natural, você pode beber 1 hora, meia hora antes do desejum, não tem tanto problema. Então, você se reidrata quando acorda. E aí, se faz exercício, reidrata também. Eu bebo 7 copos d'água, tomo meu banho e tomo o desejum. E como eu estou seco, desidratado, aquela água já foi. O estômago já está vazio, com fome, depois do banho. O meu banho dura 15 minutos. Assim, me visto e tal, deu uns 20 minutos. Já estou com fome, estômago vazio para comer. Por quê? Porque eu estou seco, porque corri, a água bate ali, já vai embora. Então, assim, se reidrate bastante de manhã, procure manter estímulos, um copo, um squeeze, alguma coisa na sua mesa, no seu local de trabalho para te estimular. E à noite, você chega em casa, você bebe. Mas antes de dormir, aquela coisa, você vai evitando para não atrapalhar o seu sono. Perfeito. Alguém mais? É interessante. Deixa eu fazer só uma observação rapidinho. É interessante que quando ele vai, você já faz o exercício, já pega o ar, já respira o ar puro, já toma uma água e já pega o sol. 4 em 1, né? Muito bom. Muito bom. E quanto a ml de água, a gente estava vendo que é em torno de uns 35 ml por quilo de peso para homem, uns 30 para mulheres, né? Aí, lembrando que em Brasília nós estamos num tempo muito seco, né? Para quem mora em Brasília, cuidado é redobrado, né? Pois não, Daiane, desculpa. Não, eu ia só perguntar se alguém mais tem alguma outra pergunta ou se não, a gente encerraria. Eu acho que tem uma perguntinha, Daiane, talvez de jejum intermitente, não? Acho que a Jo. Foi para você, então. Foi para mim. Então, ele assim, doutor, fala um pouquinho sobre jejum intermitente. Se você é a favor, como é que funciona? Olha, o jejum intermitente, ele tem benefícios, desde que, né, a nossa posição é realmente essa. Eu acho que já falei isso, eu sou contra o jejum intermitente, não pode virar a dieta da jiboia, né? A dieta da jiboia não funciona, que é você pula a refeição, depois come um boi e depois fica sem comer. Isso é péssimo para a saúde, isso não é bom. Agora, quando você faz um intervalo de mais de 8 horas, de 8 horas a 10 horas de uma refeição para outra, isso pode ser saudável sim para você. Lembrando que dentro da nossa filosofia, a gente aprende que é até superior para o nosso estilo de vida, para a saúde, ter 2 refeições ao invés de 3. Então, a recomendação que se dá para quem quer fazer é que nunca pule o café da manhã. O desejum não pode ser a refeição a ser pulada nessa história. Você precisa de uma boa alimentação de manhã. Isso é um desafio para todo mundo, para mim também, porque mesmo acordando cedo, você acorda assim, preocupado com o que você tem que fazer, com aquela rotina, com sua agenda, com tudo. E à noite, que você já fez tudo, aí você relaxa. E aí é a hora que você
é mais tentado a comer mais. Então, você vai fazer o jejum intermitente, ok. A primeira refeição tem que ser forte. Você pode até espaçar mais para a segunda e não fazer a terceira. Mas evite jejuns grandes e com refeições extremamente exuberantes depois. E agora, se você puder espaçar e ter distância de 8 horas, não é problema, desde que a refeição mais frágil ou a ser pulada seja a última, não há problema em fazer uma distância assim maior de refeição. Essa é a orientação geral assim que teria de dar. Daiane, apareceram 2 perguntas. Ótimo. A Maria está perguntando como vencer a compulsão alimentar e a dificuldade em manter rotinas. Uma coisa diretamente relacionada com a outra, né? Quanto menos rotina... Sabe, a compulsão alimentar, ela tem muito a ver. Isso para mim ficou muito claro na pandemia, né? A gente é afetado pelo como a gente está. Não adianta. Eu estou triste. Eu passo por isso. Ontem, por exemplo, eu passei o dia todo dentro do... Eu gosto de operar, gente. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Mas você fica num centro cirúrgico o dia inteiro, como eu fiquei ontem, operando pessoas assim extremamente frágeis. Toda hora a gente gemendo com dor ou chorando porque tenho que dar notícias tristes para a família, que a tal pessoa está assim, tem metástase, tem doença avançada, as pessoas choram. Então, ontem foi um dia assim para mim. O dia todo dentro do centro cirúrgico, sem ver luz, corri cedinho, não vi sol quase. E aí, no final do dia, não tem como. Você está triste, você está assim, você passou um dia que não foi bom. E aí você olha para a comida, e ontem tinha aniversário de gente lá. Tinha um monte de bolo, de broa, nossa, açúcar que não acabava mais. E a gente sabe, e vai dizer que isso não é gostoso, e vai dizer que eu não sou tentado a isso. Estava ali olhando para mim, um carrinho cheio de coisa. E olha, e quando você está triste, aquele negócio de ir para o açúcar, e estava lá tudo assim, é uma tentação. Porque quando você come uma refeição assim, você libera serotonina no seu cérebro. Vai dizer que você não fica mais feliz? Fica. Naquele momento, você fica mais feliz. O problema é o depois disso, né? O problema é que aquilo ali não vai ajudar você. Então, você estar bem, você estar feliz é importante para você ter mais domínio de si mesmo. Então, você fica frágil. É claro que eu consegui resistir, por quê? Porque, assim, consegui resistir os doces, mas eu tive que fazer uma refeição ali, tinha um pão mais ou menos integral, era o que tinha, e eu comia ali do jeito que deu. Né? Peguei um suco de maçã sem açúcar, mas bem docinho, porque a maçã já é doce, dá super bom, e fui para uma refeição mais ou menos, mas era o melhor que eu tinha. Então, assim, você consegue controlar a compulsão quando você está fortalecido pelo seu hábito e você está feliz por outras razões. Você está enfrentando um momento difícil, mas você tem algumas compensações, você se sente usado por Deus, sua vida tem propósito, você consegue liberar esses neurohormônios de outra fonte, você acaba não usando aquela fonte que sabe que vai te prejudicar. Mas é o que eu falo, isso é uma construção. E cada vitória, cada vez que você vence, você fica mais forte para enfrentar um novo desafio. Cada vez que você perde, por que eu gosto de correr todo dia? É porque o meu medo não é assim. É que você para um dia e diz, o outro também não deu, hoje está chovendo. Aí eu volto a ser aquilo que eu era antes. O meu maior medo é sair desse ritmo de ir crescendo e passar para um ritmo de ir perdendo. Então, eu quero que Deus me dê a bênção e a graça de ir sempre melhorando e não ir
andando para trás? Porque na vida toda, como um todo, eu digo que é igual subir uma ladeira de bicicleta. Ou você sobe ou você desce. Ficar parado não dá, que você cai. Então, ou você vai melhorando, aperfeiçoando seus hábitos, ou você vai descendo e como diz, pondo o pé na jaca. Não tem muito jeito de ficar ali com a bicicleta numa ladeira parado. Ninguém consegue fazer isso, né? Então, é isso. Doutor Rogério, eu fui numa academia uma vez e eu adorava ler uma frase que estava na parede, dizia assim: se você cansou de recomeçar, pare de desistir. E para mim aquilo era um estímulo que a gente sempre começa, principalmente no começo do ano, né? Várias promessas, várias coisas, e aquilo ali foi um incentivo. Eu contei, eu acho que hoje eu não contei isso, mas quando começou a pandemia, eu achava que não tinha jeito aqui em São Paulo, porque eu só podia fazer exercício na academia. Eu até compartilhei algumas fotos nesse grupo. Eu corria só na academia porque eu achava que não tinha jeito. Aí fechou a academia. Aí eu fui para uma praça em São Paulo. Aí corri alguns dias lá e fechou a praça. Aí eu fui para a academia do meu prédio. Aí fechou a academia do meu prédio. Eu disse, gente, e agora? O que eu faço? Eu vou ter que pular a corda dentro do apartamento, porque a minha esteira quebrou. O que eu vou fazer? Aí eu descobri, gente, eu descobri um parque. O parque parece bonito nas fotos, vocês compartilharam algumas aí, mas é sujo, gente. Ali é sujo, sujo. Aquele lago é todo... Mas eu descobri ele numa cidade próxima, que é bem assim popular, e aí eu comecei a correr ali, entendeu? Eu vou para outra cidade, eu estou em Cotia, eu vou para outra cidade, que é Carapicuíba, e eu corro ali naquela praça, na Vila da Aldeia. Então, assim, e para mim, esse parquezinho está sendo uma benção. Iluminário, ele era todo escuro, já fizeram algumas coisas, e ali nunca teve, assim, gente proibindo a gente de correr. E na hora que eu corro também, não é uma hora de muito movimento. Eu estou meio... não tem aglomeração, né? Eu também sou contra a aglomeração, as pessoas estarem juntas. E aí em Brasília eu tive que correr de máscara, e é muito desconfortável, cai muito rendimento. Mas eu vou levando. E quando eu corro meio-dia, assim, eu uso a máscara, porque tem várias pessoas. Mas cada um a gente vai se adaptando. A vida, a gente... eu digo, ninguém sai de casa sem lavar o rosto, sem escovar os dentes. Então, a gente põe essas coisas na nossa rotina e, independente da onde a gente está e o que a gente está fazendo, isso já faz parte da minha vida, não tem como. Faz parte da minha vida e vai fazendo parte da sua, como é tomar o seu café da manhã e tudo. A gente vai melhorando. Eu acho que tem outra pergunta, não, Daiane? Deixa eu ver aqui. Sim, desculpa, eu estava com o microfone desligado. Não, tranquilo. Fique à vontade. Cássia também aqui dando umas dicas para Maria, dizendo que entender por que e para que comer também pode ajudar a romper esse tipo de comportamento compulsivo. Então, para parar, né, e pensar por que você está comendo, por que você quer fazer aquilo, né, isso ajuda ao longo do tempo. E a Cássia também pergunta se atividade física em jejum é recomendável. Cada um... atividade física em jejum, eu pratico a atividade física em jejum quase sempre, né? Porque é muito cedo e se você vai comer alguma coisa, você tem que comer pouco. Mas a atividade mais recomendável é aquela que eu faço, né? Eu evito passar de 45 minutos, ela é de 30 a 45 minutos, que para fazer uma atividade regular diária, você não pode fazer ela muito exaustiva. Você não pode correr uma maratona em jejum, né? Não é recomendável. Nem isso, muito menos. Você não pode passar de 45 minutos e tal. Então, você vai fazer, ela deve ser breve e o seu corpo vai se adaptando a ela, não tem problema. Agora, se você tem hipoglicemia, se você passa mal, aí você deve comer alguma coisa que tenha carboidrato. Eu recomendo uma banana, é uma coisa boa. Ou
um alimento assim que você libere a glicose de uma forma mais lenta, que tenha fibra também, para a liberação não ser tão rápida, não fazer um pico de glicemia e depois vem a hipoglicemia. Então, se você usa um alimento que tem uma liberação mais lenta, tenha fibra juntos com carboidratos, você consegue se alimentar pouco e fazer sua atividade física. Perfeito. Tem uma pergunta do Pedro Weber, e me perdoe se eu li seu sobrenome errado, que ele questiona se existe alguma relação entre ingestão abundante de frutas e metaplasia intestinal. Não necessariamente se existe ou não, né? Olha, eu conheço o contrário. Ausência de frutas e displasia intestinal, né? Na realidade, as frutas são fontes de fibras, né? E de fibras da melhor qualidade. E as frutas e as verduras são fontes de fibra da melhor qualidade e elas protegem a nossa flora intestinal e a nossa mucosa intestinal. Então, se a gente olhar as pesquisas, especialmente do câncer do cólon, associada à alimentação, a gente vai ver que é o contrário, que as pessoas que comem menos frutas e menos verduras e mais alimentos com gordura animal, elas vão ter um índice de câncer muito maior do que as pessoas que evitam a gordura animal, ou mesmo as pessoas que, apesar de comerem gordura animal, fazem ingesta de fibras oriundas das frutas e das verduras, elas vão diminuir o seu índice de neoplasia, de displasia da mucosa intestinal. Perfeito. Eram essas as nossas perguntas. Acho que deu para contemplar a todos. Se eu tiver alguma contribuição, senão talvez a gente poderia... Adriana, a gente poderia até pedir para o Dr. Rogério, né, orar para finalizar com a gente. Isso, Dr. Rogério. Pode finalizar com uma oração para nos abençoar? Sim, sim. Amigos, um prazer ver vocês aí. É uma alegria. Tá vendo aqui a foto da Cássia, da Jo, enfim. Tem muita gente nova também. Muita gente nova aí. A Marta aqui, Saudades, o pastor Joaquim. Rogério. O pastor Joaquim está aí também. A Cássia falou contigo agora, hein? Saudades, doutor Rogério, de você, da Rita. O professor Joaquim está de boné, rapaz. Eu não estou reconhecendo ele. Que bom. Abraço. Boa noite, doutor Rogério. Boa noite. Saudade de você. Estar com vocês. Tá bom, um abraço da minha professora. Uma alegria estar com vocês aí. Okay. Tá bom. A Cássia falou contigo também, viu, doutor Rogério? Mas ele não me ouviu. Agora eu tô... Rogério, com saudades de você, da Rita. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Quando aparecer aqui em Brasília, dá um alôzinho para nós. Tá ótimo. Obrigado. Saudade de comer aquelas hortaliças ali do quintal, viu? Delícia esse almoço da casa. Nós estamos com produção franca de morango, muita verdura, tem muita coisa gostosa aqui na horta. O doutor Sérgio está aí também. Prazer te reencontrar, amigo. Que bom. Um abraço grande, viu? Muito bom. Doutor Rogério, muito obrigado pela palestra, foi muito boa. Temos pessoas de todos os lugares aqui, temos a Marta da Central, tem pessoas aqui, tem gente que eu não conheço ainda, que eu quero conhecer o Weber, temos pessoas de São Luís, os meus pais estão sempre aqui, temos o Carlos também, um amigo que eu conheci no Cevisa, muita gente boa também está aqui. Muitas pessoas conhecidas, Liz, é um prazer ter todos vocês, tá? Ele viu a foto do Sérgio. E o Hélio também, tá? Tô vendo. Essa foto do doutor Sérgio. Doutor Sérgio, isso. Isso. Tá bom, amigos. Que bom. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesse sábado, abençoe nossa vida aí, dê a proteção e a força que Ele deseja dar. Um texto provocativo. Eu vou
falar esse texto antes de orar, mas Deus, eu digo, é o sermão que eu falo, sermão de provocação. Deus disse, quando ele foi para o céu, ali no capítulo 14 de João, onde ele fala que vou preparar-vos um lugar e voltarei, mas mais abaixo ele disse, fez uma provocação com a gente. Ele disse, olha, vocês vão fazer as obras que eu faço e farão maiores, porque eu vou estar à direita do Pai. E aquilo que vocês pedirem, eu vou dar. Olha, eu nunca vi uma provocação tão forte. Jesus falando que ele ia preparar o lugar, mas que ele ia nos dar poder para fazer coisas ainda maiores do que a que ele fez. Então, eu reclamo essa promessa aí todo dia. Digo assim, o senhor falou isso, não é pecado dizer que o senhor tem que cumprir aquilo que o senhor prometeu. Então, e ele falou assim, o nosso papel, gente, é pedir. O nosso papel, ele deixa assim, qual é o papel nosso? É pedir. Por que a mulher foi abençoada? Porque ela esticou a mão e encostou nas vestes de Jesus. Então, o nosso papel é encostar nas vestes de Jesus, é procurar ele. Ele vai nos abençoar, porque ele está lá para isso. Ele tem prazer em nos abençoar. Já está indo? Vamos orar, então? Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse reencontro, esse momento tão gostoso de encontrar os nossos irmãos, os nossos amigos, com quem congregamos tanto tempo. É uma alegria muito grande e te agradeço esse privilégio que o Senhor nos dá nessa noite. Também, Senhor, te pedimos que, baseado nas tuas promessas, que o Senhor disse que o nosso papel é te pedir que o Senhor Jesus está à sua direita, pronto para nos dar as bênçãos que precisamos para viver e para abençoar outras pessoas. Então, Senhor, cumpre essa promessa de nos dar a graça suficiente a cada um daqueles que estão aqui nessa live, que estão nos ouvindo, ou que podem ouvir uma gravação depois. Mas, Senhor, abençoa a vida de cada um. Nós temos nossas lutas, os nossos desafios. Esse mundo é contaminado, não é só vírus, é bactéria, é pecado, é uma série de coisas, é poluição. Mas o Senhor nos prometeu bênçãos para superar isso e desenvolver o seu ministério, como o Senhor fez aqui na Terra. Capacita a cada um de nossos irmãos, a mim, a cada um dos nossos irmãos, a alcançar essa bênção que o Senhor prometeu. Isso é o que nós pedimos, que essa bênção aconteça nesse sábado e em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Amém, né, Daiane? Muito bom ter vocês todos aqui. Obrigada, doutor Rogério, mais uma vez pela presença. Te aguardamos quando voltarmos para a igreja, que possa nos visitar, nos dar mais palestras na classe de saúde. E agradecemos a todos vocês, a Marta, tantas pessoas aqui conhecidas, outras que eu quero ter mais intimidade para conhecer, muitas pessoas novas aqui. Mas é muito bom saber que vocês estão interessados para aprender, para mudar o estilo de vida. Cada dia mais a gente muda um pouquinho e satisfaz a vontade de Deus e tem muita saúde, não é isso, doutor Rogério? Exatamente. E eu também queria, antes de sair, agradecer a você, Adriana, porque, olha, é tão bom ver que o ministério continua e que você, a Daiane e outras pessoas estão levando a sério esse ministério. Isso, Parabéns, a Daiane tem sido meu braço de... vocês para a liderança da classe, que Deus continue usando vocês para abençoar outras pessoas. Parabéns. Amém. Amém. E obrigado, né? Porque o senhor foi o idealizador de tudo isso aqui, né? Continue disseminando essas classes de saúde por todo o Brasil ou na América do Sul, tá bom? Deus abençoe seu ministério. Amém. Gente, feliz sábado para todos. Obrigado por estar aqui na classe de saúde. Dissemine essas mensagens que vocês estão aprendendo para outras pessoas e convidem para as próximas sextas-feiras. Teremos mais palestras, inclusive do Dr. Sérgio, viu? Que será um dos nossos palestrantes. Tá bom? Feliz sábado. Feliz sábado. Tchau. Fique com Deus. Amém. Tchau. Obrigada.